Em uma manhã silenciosa de abril, enquanto o mundo seguia a sua rotina frenética, um acontecimento sacudiu as estruturas espirituais da humanidade. O Papa Francisco, aos 88 anos, deixou esse plano terreno. Para muitos, apenas mais um noticiário. Para os que observam os sinais dos tempos, porém, este poderia ser o evento mais significativo das últimas décadas. Você já se perguntou por que algumas mortes parecem carregar um peso simbólico muito maior do que as outras? Por que certos acontecimentos provocam aquela sensação inexplicável de que algo profundo está mudando no tecido da realidade? O que vou revelar hoje vai muito além das manchetes superficiais. São conexões que os grandes meios de comunicação jamais teriam coragem ou discernimento para mostrar. Seja bem-vindo ao canal Luz da Revelação. Eu me chamo Adriana. E se você está preparado para enxergar além do véu, toque agora no botão de inscrição e ative o sino das notificações. Essa jornada pelos mistérios proféticos está apenas começando e acredite, você não vai querer perder o que está por vir. Vamos mergulhar nas profundezas do tempo. No ano de 1139, um arcebispo irlandês chamado São Malaquias O'Morgair visitou Roma. Durante essa peregrinação, ele foi tomado por uma visão extraordinária. Viu desfilar diante dos seus olhos espirituais todos os papas que existiriam até o final dos tempos. Esta revelação não foi um simples vislumbre, foi um mapa detalhado com 112 lemas em latim, cada um descrevendo simbolicamente um futuro pontífice. O documento original, chamado Prophétie des Papes, Profecia dos Papas, permaneceu escondido nos arquivos do Vaticano por 4 séculos, até ser publicado pela primeira vez em 1595 pelo monge beneditino Arnold Wion. A precisão das primeiras descrições é o que torna essa profecia tão perturbadora. Para Celestino II, o primeiro papa após a visão, São Malaquias escreveu Ex Castro Tiberis, do Castelo do Tibre. Celestino nasceu perto do rio Tibre. Para Urbano III, sus in cribo, porco na peneira. Seu brasão de família continha exatamente esse símbolo. Mas o que realmente nos importa hoje são os últimos pontífices desta lista. Para Bento XVI, o lema era Gloria Olivae, Glória da Oliveira. Curiosamente, ele escolheu o nome Bento em homenagem a São Bento, cuja ordem religiosa, os beneditinos, tem como símbolo um ramo de oliveira. E então chegamos ao último nome da profecia, Petrus Romanus, Pedro o Romano. São Malaquias escreveu que durante o seu pontificado, a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz temível julgará o seu povo. Respire fundo por um momento. Deixe essa informação penetrar em seu ser. Estaríamos vivendo os momentos finais de um ciclo de 2000 anos? Para muitos estudiosos das profecias, Francisco corresponde a este último Papa, mesmo não tendo escolhido o nome Pedro. Seu lema, Gloria Olivae, Glória da Oliveira, foi interpretado como alguns como sinalizando um papado que seria uma extensão ou conclusão do anterior. Outros apontam para sua origem, sendo ele o primeiro Papa jesuíta e o primeiro das Américas, ele representa uma profunda quebra de tradição, exatamente o que se esperaria do pontífice final. O mais intrigante, alguns teorizam que Pedro o Romano não se refere necessariamente ao nome escolhido, mas à essência ou à missão do último Papa. Francisco escolheu o seu nome em homenagem a São Francisco de Assis, que teve a missão de reconstruir a igreja, exatamente como Pedro, o primeiro apóstolo.
Se este conteúdo está fazendo você ver conexões que nunca havia percebido antes, deixe o seu like agora mesmo. É a sua forma de dizer que está desperto, enquanto muitos continuam no sono profundo. Enquanto São Malaquias nos deixou um mapa dos mapas, outro profeta, separado por 4 séculos, nos forneceu peças complementares deste quebra-cabeça cósmico. Michel de Notre Dame, conhecido como Nostradamus, publicou em 1555 a sua obra-prima Les Prophéties, contendo centenas de quadras enigmáticas. Na Centúria 2, quadra 41, ele escreveu: "A grande estrela por 7 dias brilhará, a nuvem fará aparecer 2 sóis, o grande mastim toda a noite uivará, quando o grande pontífice trocar de morada." Muitos interpretam a grande estrela como um evento celestial significativo que coincide com a morte de um papa importante. O grande mastim representaria o guardião da igreja, talvez uma facção conservadora, lamentando as mudanças. E quando o grande pontífice trocar de morada, seria uma referência clara à morte de um papa extraordinário. Ainda mais explícita é a quadra 62 da Centúria 5, onde diz: "Ocorrerá um tempo em que um grande será removido, seu grande império próximo da devastação, um homem de sangue estrangeiro o substituirá. Nenhum, nem o outro, terá consentimento." Esta quadra parece descrever com precisão inquietante a renúncia de Bento XVI. Um grande será removido, seguida pela eleição de Francisco, o argentino, o homem de sangue estrangeiro, e a divisão sem precedentes que o seu papado causou na igreja. Nenhum, nem o outro terá consentimento. Mas talvez a previsão ainda mais perturbadora seja encontrada na Centúria 10, na quadra 74. O ano da grande sétima completa surgirá no tempo dos Jogos de Matança, não longe da era do grande milênio, quando os mortos sairão de suas tumbas. Estudiosos de Nostradamus interpretam a grande sétima como uma referência ao 7º milênio desde a criação do mundo, segundo os calendários antigos, ou o fim do 7º ciclo de 1000 anos. As tumbas se abrindo seriam uma metáfora para segredos antigos sendo revelados, exatamente o que estamos presenciando com a morte de Francisco. Estariam estas profecias de 5 séculos atrás se concretizando diante dos nossos olhos cansados? O pontificado de Francisco coincidiu com uma convergência sem precedentes de eventos globais catastróficos, exatamente como foi previsto nas profecias antigas para o tempo do último Papa. O evento global de saúde em 2020 varreu o mundo como uma praga bíblica, forçando até mesmo o fechamento da Basílica de São Pedro, um evento sem precedentes na história moderna do Vaticano. Conflitos armados se espalharam com intensidade renovada. A guerra na Ucrânia ameaçando desencadear um conflito nuclear. O Oriente Médio em chamas com tensões em Israel e Palestina. A crise na Síria gerando a maior crise de refugiados em décadas. As mudanças climáticas aceleraram drasticamente, com incêndios devastadores, inundações catastróficas e temperaturas extremas batendo recordes ano após ano, lembrando-nos das descrições apocalípticas de fogo caindo do céu e águas se erguendo. A polarização social e política atingiu níveis vistos apenas em vésperas de grandes reviravoltas históricas, com sociedades divididas como nunca antes, exatamente como o previsto para os tempos finais. E talvez o mais significativo, a ascensão vertiginosa da inteligência artificial, ameaçando redefinir o que significa ser humano. Um desenvolvimento tecnológico que muitos estudiosos de profecias interpretam como o cumprimento das previsões sobre uma entidade não humana que surgiria nos últimos dias. Esta análise está iluminando a sua percepção?
Compartilhe esse vídeo agora mesmo com 3 pessoas que precisam despertar para esta realidade. Às vezes, uma simples mensagem pode ser a chama que acende a consciência de alguém que você ama. Para compreender por que a morte de Francisco representa um marco profético tão significativo, precisamos examinar as transformações revolucionárias que ele implementou na Igreja. Mudanças que muitos fiéis mal perceberam, mas que abalaram estruturas milenares. Desde o início, o seu pontificado foi marcado por gestos simbólicos poderosos. Recusou os sapatos vermelhos tradicionais e o palácio apostólico, preferindo uma vida simples na Casa Santa Marta. Para os conhecedores de profecias, este era o sinal de um papa que vinha para desmantelar as estruturas antigas. Suas encíclicas Laudato Si, sobre ecologia, e Fratelli Tutti, sobre fraternidade universal, representaram uma mudança radical no foco da Igreja, da teologia dogmática para questões sociais e ambientais urgentes, exatamente como previsto nas profecias para o tempo do grande despertar. Sua abordagem sobre divórcio, homossexualidade e outras questões morais provocou uma divisão profunda no clero. Cardeais conservadores chegaram a acusá-lo formalmente de heresia, um evento quase sem precedentes que cumpre literalmente a profecia de São Malaquias sobre tempos de grande tribulação para a Igreja. Sua aproximação com outras religiões, incluindo o Islã e religiões orientais, provocou acusações de sincretismo, exatamente como Nostradamus previu quando escreveu sobre a falsa trombeta que conciliará regiões diversas. E talvez o mais significativo, a sua postura crítica ao capitalismo desenfreado e o seu chamado por uma nova ordem econômica mundial alinhavam-se perfeitamente com antigas profecias sobre um líder religioso que desafiaria os mercadores em seus últimos dias. Pausemos por um momento para contemplar. Seria tudo isso uma mera coincidência ou estamos testemunhando o desdobramento de um plano previsto há séculos? O que poucos perceberam é como Francisco planejou meticulosamente até o seu adeus final, como um ato profético. Ao recusar ser enterrado no Vaticano, quebrando uma tradição de séculos, ele enviou uma mensagem que poucos conseguiram decifrar. Nos antigos textos proféticos, existe uma passagem enigmática. Quando o pastor recusar a cidade eterna, os tempos estarão completos. Esta recusa simbólica do Vaticano não seria apenas uma preferência pessoal, mas o cumprimento literal de uma profecia esquecida. É como se Francisco estivesse dizendo: o ciclo da Igreja como poder temporal chegou ao fim. O que vem agora é algo completamente novo. Para os estudiosos de profecias, este gesto final é o selo que confirma sua identidade como o último pontífice da lista de São Malaquias. Não é o nome Pedro que importa, mas a sua função como o encerramento de um ciclo milenar. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo seleto que está preparado para ver além das aparências. Inscreva-se agora, se ainda não o fez, e ative o sino para receber as notificações. Além das conhecidas profecias de São Malaquias e Nostradamus, existem textos ainda mais antigos e obscuros que parecem convergir para este momento histórico. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, contêm passagens enigmáticas sobre o tempo em que o líder dos crentes virá do outro lado do Grande Mar, uma possível referência a um Papa das Américas, como Francisco. O livro de Enoque, texto apócrifo judaico que data de 300 a.C., descreve um período em que os pilares do céu tremerão e um homem justo surgirá para preparar o caminho para o julgamento final. Muitos estudiosos veem nestas passagens uma referência ao papado de Francisco. Até mesmo em tradições não cristãs, encontramos paralelos perturbadores.
Na tradição Hopi, fala-se de um tempo em que o grande purificador virá, após sinais como teias de aranha cruzando o céu, seria a internet, e rios de pedra que correm de leste a oeste, seriam as estradas? A convergência dessas profecias de culturas e épocas tão distintas, todas apontando para um momento de transição catastrófica após a liderança de uma figura espiritual transformadora, é simplesmente impossível de ignorar para quem tem olhos para ver. Sente aquele arrepio na espinha? É o seu ser intuitivo, reconhecendo uma verdade que sua mente racional ainda luta para processar. Um aspecto frequentemente ignorado nas análises proféticas é o papel da tecnologia moderna. Durante o papado de Francisco, testemunhamos a ascensão explosiva da inteligência artificial, blockchain, metaverso e biotecnologia avançada. Nostradamus escreveu enigmaticamente sobre cérebros de metal que surgiriam nos últimos tempos e homens que não são homens tomando decisões. São Malaquias mencionou que antes do fim haveria sabedoria sem alma dominando o mundo. Em seus últimos anos, Francisco emitiu alertas constantes sobre os perigos da tecnologia descontrolada. Em 2020, ele convocou líderes tecnológicos globais para assinarem o Chamado de Roma, comprometendo-se com o desenvolvimento ético da inteligência artificial, como se percebesse que este seria o campo de batalha final entre humanidade e desumanização. Sua morte ocorre exatamente quando a IA generativa atinge capacidades que até recentemente pareciam impossíveis. Quando a manipulação digital da realidade torna-se indistinguível da verdade e quando implantes cerebrais começam a borrar a linha entre humano e máquina. Não seria esta convergência temporal mais um sinal de que as antigas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos? O último Papa partindo exatamente quando a humanidade enfrenta a sua maior encruzilhada tecnológica? Se estas revelações estão expandindo a sua consciência, deixe nos comentários a frase "Estou desperto" para encontrarmos outros buscadores da verdade como você. À medida que a notícia da morte de Francisco se espalhou pelo mundo, algo extraordinário começou a acontecer. Pessoas que normalmente não prestam atenção a assuntos religiosos sentiram-se estranhamente tocadas. Multidões incomuns encheram as igrejas. Buscas por profecias e fim dos tempos dispararam na internet. Esse fenômeno não é apenas sociológico, é espiritual. As profecias antigas falavam de um despertar coletivo que ocorreria após a partida do último líder religioso tradicional. Um momento em que a humanidade começaria a buscar respostas além das instituições estabelecidas. A morte de Francisco não marca o fim do mundo, como muitos interpretam superficialmente. Marca o fim de uma era e o nascimento doloroso de uma nova consciência espiritual global. As profecias não falam de destruição, mas de uma transformação profunda. Como ele mesmo disse em uma de suas últimas homilias: "Não temam quando as estruturas antigas caírem. O que é verdadeiramente divino nunca poderá ser destruído." Em tempos como este, reconectar-se com práticas que nutrem a alma torna-se essencial. Meditação diária, estudo de textos sagrados com a mente aberta e, principalmente, cultivo da compaixão genuína. Estas são as ferramentas para navegar o que as profecias chamam de a grande tribulação. A humanidade sempre se reinventou em meio às crises. Francisco talvez tenha deixado mais do que um legado institucional. Talvez tenha acendido um farol para nos lembrar que a travessia não será fácil, mas é necessária e ultimamente transformadora. E agora quero ouvir você. Acredita que a morte do Papa Francisco é realmente o cumprimento das antigas profecias e o sinal do fim de uma era? Ou tudo isso não passa de coincidências interpretadas por mentes ansiosas por um significado?
Deixe a sua opinião sincera nos comentários abaixo. Lembre-se, questionar é o primeiro passo para despertar. O véu está se erguendo. A questão é, você está pronto para ver o que existe além dele? Antes de encerrar essa jornada pelos mistérios proféticos, se inscreva no canal, ative o sininho e junte-se a essa comunidade de mentes despertas que busca enxergar além das aparências. Até o próximo despertar.